Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic DC Universe, renascido como monarca da sombra na DC. Capítulo 171. Talvez não tão vazio. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas diáfanas enquanto Arthur despertava num novo dia, sem camisa sob lençóis brancos impecáveis. O ventilador de teto girava preguiçosamente acima dele, e o suave quebrar das ondas além da porta aberta da varanda saudava o novo dia. Ele se sentou, esfregando os olhos. Ainda aqui na terra, murmurou, e então deu um sorriso irônico. Surpreendente. Pensei que seria sugado para alguma outra dimensão ou universo enquanto dormia. Uma boa mudança pela primeira vez. Na elegante cozinha da mansão, o aroma de bacon e ovos grelhados o recebeu, cortesia de Cyborg, que já preparava o café da manhã como se fosse dono de uma lanchonete. Robin estava por perto, com a camisa meio aberta, comendo torradas e revisando os planos do dia em seu tablet. Você está acordado até tarde, disse Vic sem olhar. Pensei que você seria o primeiro a acordar, não imaginei que você tivesse um sono tão pesado. Estou de férias, Vic, respondeu Arthur com falsa autoridade. Pegou um prato. Estou deixando minha humanidade respirar. Dick olhou para a tela. Ótimo. Vamos para a praia, quer vir conosco? Arthur ergueu uma sobrancelha. O que agora? Vic deu um tapinha nas costas dele. Qual a melhor maneira de queimar calorias e ainda ficar com boa aparência? Vamos nadar. Arthur olhou em volta da elegante casa. Algo parecia mais silencioso do que o normal. Onde estão Cara e Raven? Perguntou ele casualmente, embora seu tom tivesse um tom ligeiramente ameaçador. Vic terminou de beber seu drink antes de responder. Não sei. Os outros já estão na praia, mas aqueles dois saíram cedo hoje de manhã. Disseram algo sobre dar uma caminhada. Os olhos de Arthur se estreitaram ligeiramente, mas sua postura permaneceu relaxada. Só os dois? Sim. Vic deu de ombros. Dick interrompeu, ajustando os óculos de sol. Eles se juntarão a nós mais tarde. Vamos, não vamos desperdiçar o sol. Arthur ficou em silêncio por um instante. Mas então jogou a camisa por cima do ombro, pegou sua própria toalha e assentiu. Claro, o sol brilhava forte no céu. A enseada particular, protegida por palmeiras, era de uma pureza quase sobrenatural. Águas cristalinas beijavam suavemente a areia branca, refletindo um horizonte tão perfeito que parecia pintado. Arthur estava perto da costa com Dick e Vic, o vento do oceano bagunçando seus cabelos, sob um sol escaldante. Ele estava sem camisa, magro, mas poderoso. Não apenas treinado, mas forjado em batalha, com uma única cicatriz que só podia ser vista se você olhasse de perto. É bom poder respirar de verdade, disse Dick, olhando em volta. Sem alarmes. Sem vilões. Sem emergências. Vic deu uma risadinha. Fale por si mesmo. Jaime e Gar já são uma emergência por si só. Mais adiante, Mutano já estava com metade do corpo dentro da água, meio golfinho, meio idiota, enquanto o besouro azul tentava, sem sucesso, acompanhá-lo, com risadas ecoando entre as ondas. Arthur não estava ouvindo, porque seus olhos e todos os seus sentidos estavam agora focados em algo completamente diferente. Passos na areia. O ar mudou. E então eles apareceram. Primeiro veio Cara. Ela caminhava como se fosse dona da luz do sol. Seu maiô azul celeste abraçava suas curvas nos lugares certos, um elegante modelo de uma peça com as costas abertas, um decote profundo o suficiente para provocar olhares de admiração, e talvez até de surpresa. Seus cabelos dourados estavam presos em uma trança frouxa, despenteados pelo vento, mas perfeitos. Sua postura era casual e confiante. Então veio Raven. Os olhos de Arthur se estreitaram. Um biquíni preto minimalista amarrado bem alto nos quadris, combinado com um chapéu de sol, como se isso a fizesse se sentir menos exposta. Mas não adiantava. Sua pele pálida contrastava tanto com o preto que ela parecia a personificação da meia-noite sob o sol da praia. Olhos sombreados, cabeça baixa, mas Arthur percebeu. Ela corou, um leve indício de hesitação em seu passo. E pela primeira vez desde que chegou a esta ilha, Arthur sentiu-se, um pouco humano. Sua voz, baixa e quase um sussurro, escapou de seus lábios. Afinal, ainda existe um pouco de humanidade em mim. Vic e Dick seguiram o olhar dele e ambos ficaram paralisados. Vic piscou. Ah, droga! Dick, sempre o estrategista, tentou desviar o olhar como um cavalheiro, mas nem ele conseguiu esconder o espanto em sua expressão. Eu pensei que a Raven tivesse dito que não trabalhava com trajes de banho. Aparentemente, alguém a fez mudar de ideia, disse Arthur sem se virar. Só pode ter sido ideia da Cara, pensou consigo mesmo. Estelar, alguns passos atrás, percebeu imediatamente a atenção. Seus olhos brilharam levemente com orgulho competitivo e ela girou no ar dramaticamente. Seu próprio traje um conjunto laranja-dourado brilhante, tão deslumbrante quanto um segundo sol. Raven finalmente percebeu todos os olhares e parou de andar, congelada no meio do passo. Seus cabelos esvoaçaram sobre sua bochecha. Isso foi um erro, Cara, murmurou ela. Você que escolheu, sussurrou Cara com um sorriso irônico. Você me enfeitiçou. Você disse que ele ia gostar, mas nem todos. Raven sibilou de volta. Arthur, ainda encarando, estreitou os olhos e virou-se ligeiramente para Dick e Vic. Desvie o olhar. O tom de sua voz não era um pedido. Era uma ordem. Frio. Definitivo. Após o aviso, Vic se virou imediatamente para sair. Certo. Sim, acabei de me lembrar que tinha que fazer algo. Já volto.
Dick desviou o olhar com a culpa de um homem que acabou de espiar o abismo e se lembrou do porquê de algumas sombras encararem de volta. Cara finalmente chegou à beira da água, jogou a toalha para o lado e entrou no mar como uma deusa nascida dos céus azuis. Ela olhou por cima do ombro. Vou dar um mergulho, então pode parar de ficar me encarando agora. É difícil não pensar nisso, respondeu Arthur, sinceramente. Raven ainda estava paralisada perto das cadeiras até que Arthur se aproximou e lhe ofereceu uma bebida gelada. Ela a aceitou com sua habitual graça comedida, embora seus dedos tremessem levemente ao roçarem nos dele. Aquele simples toque acendeu uma faísca sob sua pele, como se sua magia respondesse instintivamente à presença dele. Obrigada, murmurou ela, com os olhos baixos. Arthur inclinou-se o suficiente para que só ela pudesse ouvir. Sua respiração quente roçava sua orelha, a voz baixa e suave como um sussurro que cortava o ruído das ondas. Vocês dois estão incríveis. Raven piscou. Ela prendeu a respiração. Ela virou o rosto ligeiramente para ele, incrédula, um rubor raro subindo por suas bochechas, aumentando rapidamente. Não diga coisas assim na frente dos outros, murmurou ela, soltando um suspiro seco, mas sem qualquer tom de agressividade. Como se tentasse desaparecer da própria realidade, Raven enfiou a cabeça no peito dele. Não gentilmente, não sutilmente, apenas com um baque, a testa pressionada contra ele como se esconder à vista de todos pudesse de alguma forma ajudar. Arthur riu. Seu coração estava calmo, lento. O tipo de ritmo que a fazia sentir-se segura. Ela ficou assim por alguns segundos, até que algo lhe chamou a atenção, uma marca tênue logo abaixo das costelas dele, espreitando pela lateral como um corte pálido e irregular. Não era recente. Era antiga. Cicatrizada. Seus dedos se moveram antes mesmo de seus pensamentos, percorrendo a borda da cicatriz. Eu não tinha reparado nisso antes. Arthur prendeu a respiração pela primeira vez. Ele olhou para baixo e por um instante não estava sorrindo, apenas em silêncio. Ah, isso, disse ele, afastando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela sem pensar. Todas as minhas feridas cicatrizam muito rápido. Os poderes das sombras ajudam. Em todas as lutas em que me envolvi, cortes, queimaduras, ossos quebrados, tudo some. Ele fez uma pausa, exceto aquela. A mão dela ainda estava ali sobre a cicatriz. Ele colocou delicadamente a mão sobre a dela. Era de Trigon, disse ele. Ela se enrijeceu. Raven ergueu os olhos lentamente, enquanto a brisa diminuía ao redor deles. Mas não é nada, acrescentou rapidamente, com a voz agora mais suave. Apenas uma pequena lembrança dele. Raven não falou a princípio. Ela permaneceu ali, com o coração dele batendo firme sob ela. Seus dedos ainda traçavam a borda da velha cicatriz como se ela tentasse lê-la, memorizá-la. Por fim, ela levantou a cabeça novamente. E olhou para ele. Aquela tempestade que sempre se passava por trás de seus olhos havia se acalmado, agora substituída por algo mais suave. Está meio quente, disse ela baixinho, a voz quase imperceptível diante da brisa. Seus lábios se curvaram levemente. Então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela se inclinou e deu um beijo suave no local, os lábios roçando a pele com a maciez de uma pluma. Arthur pescou, preso entre um sorriso irônico e uma combustão espontânea. Foi então que o silêncio se quebrou. Você. A voz do Mutano ecoou pela praia como uma granada. Pombinhos. Venham aqui antes que eu me transforme em um kraken. Ele estava flutuando em um tubarão inflável, com os braços se debatendo como um louco, e a queimadura de sol já começava a subir pelo pescoço. Raven gemeu. Visivelmente. O momento morreu. Arthur não conseguiu conter o sorriso irônico que se formou em seu rosto. Ele realmente não tem instinto de sobrevivência. Sem dizer uma palavra, Raven ergueu a mão casualmente, com um brilho suave nos olhos. Um portal giratório em tons de preto e violeta desabrochou ao lado dela. Ao mesmo tempo, outra porta se abriu bem ao lado do poleiro flutuante do Mutano. Espere, o quê? Uma mão fantasmagórica emergiu do portal e o derrubou do inflável com um baque, espalhando água por toda parte. Segundos depois, outro portal se abriu no ar, acima da praia, e o depositou de cara na areia com um baque abafado. Desculpe, tossiu ele, cuspindo areia e algas marinhas enquanto os outros caíam na gargalhada por perto. Arthur se virou para Raven, erguendo uma sobrancelha em sinal de admiração. Ela deu de ombros, tomando um gole da bebida. Ele pediu por isso. Justo, disse Arthur, ainda sorrindo. Ele caminhou em direção à água, passando a mão pelos cabelos, e olhou para ela por cima do ombro. Vou dar um mergulho. Talvez até consiga alcançar a cara, se ela ainda não tiver atravessado o oceano. Ele partiu em um trote leve, tirou as sandálias e mergulhou no oceano em um arco suave, seu corpo cortando a água cristalina como se ela o acolhesse. Um tênue brilho de energia sombria o seguiu, dissipando-se à medida que ele se movia pelas ondas. Capítulo 172 Sol e Vigilância. O oceano estendia-se infinitamente ao redor deles, onda safira brilhando sob o sol do final da manhã. Cara flutuava com facilidade na superfície, braços cruzados atrás da cabeça, os cabelos loiros agora molhados, os olhos semicerrados em divertimento. Uma onda afiada cortou a água vinda da costa com muita velocidade. Uma velocidade monstruosa. Arthur. Em segundos, ele emergiu ao lado dela em uma onda de espuma branca e respingos de água do mar. Sua chegada perturbou a calmaria com tanta violência que Cara quase perdeu o equilíbrio. Você está ficando lento, Arthur provocou Cara, enxugando a água salgada da bochecha. O que te atrasou tanto? Arthur estreitou os olhos, com os cabelos molhados e despenteados. Eu estava tentando ser lento. Como um humano.
Ela nadou lentamente ao redor dele, circulando como um tubarão avaliando sua presa. Seus olhos brilhavam com travessura e algo ainda mais selvagem por baixo. Então, quer fazer algo divertido? Pensei que esta fosse a parte divertida, disse ele, flutuando preguiçosamente com os braços atrás da cabeça, imitando a postura que ela havia adotado antes. Cara aproximou-se até que apenas alguns centímetros o separassem. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente, sua voz suave, mas astuta. Que tal um duelo, Arthur? Ela sussurrou. Aqui, no oceano. Seus olhos se abriram de repente. Você está falando sério. Estou falando muito sério. O sorriso dela se alargou. A menos que você tenha medo de perder para uma garota em água salgada. Arthur se espreguiçou, deixando seu corpo flutuar em direção ao dela com uma confiança casual. No meio do mar, tudo bem. Mas não vou me conter porque sei que você aguenta. Os olhos de Cara brilharam levemente, seus lábios se curvando em um sorriso. Ah, claro que posso. Ela atacou primeiro. Num movimento súbito e rápido, o punho dela veio em direção ao queixo dele, veloz e preciso. Arthur mergulhou, a água se abrindo ao redor deles enquanto ele se contorcia sob ela e a derrubava com uma rasteira. Cara girou no ar acima das ondas e retaliou com um chute descendente que rachou a superfície como um trovão. Arthur segurou a perna dela no meio do golpe. Seus corpos colidiram brevemente, peitos pressionados enquanto o impulso os arrastava para debaixo das ondas em um redemoinho. Debaixo d'água a luta mudou. O oceano abafava tudo, mas não os seus movimentos. Arthur a abraçou pela cintura, girando o corpo para prendê-la contra o fundo rochoso do mar. Muito fácil, murmurou ele, com bolhas escapando de seus lábios. Cara deu um sorriso irônico e de repente deu-lhe uma cabeçada forte. Arthur cambaleou para trás, atordoado. Ela impulsionou-se do fundo do mar, girando para cima, com os punhos cerrados em direção ao céu. Ela irrompeu da água como um míssil. Arthur surgiu logo atrás dela, com água escorrendo dos ombros como uma mortalha. Lá no alto, seus corpos colidiram no ar. Cara acertou um golpe certeiro na bochecha dele. Arthur revidou com um golpe nas costelas dela que os fez girar em espiral. A risada dela ecoou pelo céu. Esta foi a parte mais divertida de toda a viagem. É tão difícil agir, normalmente ela gritou. Eu também, resmungou Arthur, com energia sombria envolvendo seus braços. Embora isso possa arruinar a praia para todos os outros. Da vila, as ondas se agitaram violentamente, quebrando mais alto do que antes. A água espirrou na borda da piscina. Estelar cobriu os olhos com a mão, olhando para o oceano. Parece que estão tentando se matar. Robin inclinou-se para frente, semicerrando os olhos. Não, acho que não são a Estelar. Cyborg saiu dizendo. Eles têm noção de que podem enviar um tsunami por aqui? Mutano, agora transformado em gaivota, voou para longe da costa. Vou ficar longe da costa por enquanto. Jaime apontou para as ondas que subiam. Estou tendo flashbacks do treinamento da Liga da Justiça. Isso está acima da nossa capacidade, não vou impedi-los. E Raven? Ela estava reclinada em uma espreguiçadeira, com óculos escuros cobrindo os olhos e as longas pernas esticadas. Ela tomou um gole de sua bebida sem levantar o olhar. Será que é assim que a Cara flerta? Parece que o Arthur está gostando, murmurou para si mesma. Um enorme respingo respondeu às suas palavras como um geyser jorrando do mar, seguido por um estrondo sônico de Cara perseguindo Arthur pelo céu novamente. Muito violento, Jaime murmurou. De volta para o outro lado da água. Cara segurou o pulso de Arthur no meio do golpe e girou, prendendo o braço dele atrás das costas. Já desistiu? Desistir de quê? Respondeu ele. Com um ímpeto de autoridade de soberano, ele reverteu o aperto, puxando-a contra o peito. Cara corou com a respiração curta. Isso não fazia parte do treino. Arthur deu um sorriso irônico. Não existem regras. Então, os dois caíram juntos no mar em meio a uma onda forte, com os membros emaranhados. Gotham, Bacave. O brilho do batomputador lançava uma luz sinistra sobre a caverna fria e mecânica em contraste com a escuridão natural que preenchia as profundezas cavernosas. Fluxos intermináveis de dados percorriam várias telas, assinaturas térmicas, dados biométricos, imagens de satélite. Sentado no console principal, Bruce Wayne inclinou-se ligeiramente para frente, sem a máscara, com o olhar duro e inabalável. Em um dos monitores, uma transmissão ao vivo era exibida com nitidez reduzida, a ilha privada da Vinetech. Lá estava Arthur, movendo-se como um torpedo pela água, Caro seguindo em pleno voo antes de mergulhar novamente com um impacto estrondoso. Ao fundo, os outros relaxavam sob guarda-sóis, Dick rindo com Victor e Jaime, Mutano transformado em um pelicano antes de grasnar para um ciborgue assustado. Momentos como estes são tão raros, tão humanos mesmo que não inteiramente. Alfred estava ao lado de Bruce, com os braços cruzados atrás das costas e uma xícara de chá fumegante, provavelmente com alguma droga, em uma das mãos. Seu olhar acompanhou a tela e depois se deteve no rosto de Bruce. Ele esperou. Bruce quebrou o silêncio primeiro, com a voz baixa e contemplativa. Às vezes quando os observo assim, eu me esqueço. Alfredo inclinou ligeiramente a cabeça. Esquecer, senhor? O maxilar de Bruce se contraiu, mas seus olhos permaneceram fixos na tela. Eles não são exatamente humanos normais. Nenhum deles é. Ele fez um gesto discreto em direção à imagem de Arthur e Cara criando redemoinhos no mar. Eles riem, brigam, provocam um ao outro. Quase dá para confundi-los com jovens comuns em férias da faculdade. Arthur, mesmo agora, pelo jeito que ele se comporta, você pensaria que ele é só mais um jovem tentando aproveitar o verão. Ele fez uma pausa.
Menos a parte de voar, as lutas no oceano e o poder de destruir continentes. Alfredo exalou levemente. Senhor, Bruce recostou-se lentamente na cadeira, desviando o olhar da tela. Mas essa ilusão não dura muito. Nunca dura. Porque no fundo eu sei do que eles são capazes. Eu já vi. Todos nós já vimos. Um dia de folga e... Ele se virou para Alfred, agora com a voz mais baixa. Quero acreditar que posso confiar neles completamente e cegamente. Mas algo sempre me deixa apreensiva. Principalmente com aquela pessoa ultimamente. Alfred observou Bruce com uma mistura de preocupação e cansaço. O mestre Arthur é perigoso, sim. Isso é inegável. Mas se me permitem monitorar o dia de praia dele e dos titãs como um falcão de uma caverna em Gotham talvez seja um exagero. A sobrancelha de Bruce se contraiu levemente. Ele destruiu um drone ali. Imagino que sim, respondeu Alfred secamente. Você enviou sem avisá-los. Bruce voltou a atenção para a transmissão. Foi uma precaução. Instalei mais algumas câmeras de vigilância ao longo das palmeiras. Alfred ergueu uma sobrancelha, com a xícara de chá parada perto dos lábios. O senhor escondeu câmeras nas árvores? Só as árvores, disse Bruce. Não na casa. Tenho limites. Alguns podem argumentar que esconder drones na folhagem enquanto seu antigo pupilo tenta tomar sol ultrapassa esses limites. Mestre Wayne. Bruce não respondeu imediatamente. A tela piscou por um instante enquanto Kara e Arthur emergiam da água novamente, rindo desta vez antes de submergirem mais uma vez em um geyser de espuma. Alfred suspirou e colocou a xícara em uma bandeja próxima. Ele olhou para Bruce mais diretamente agora, com um tom de aspereza incomum em sua voz. Até os deuses merecem um momento de paz. E você precisa aprender que não pode ser sempre você quem vigia o portão. Um dia, você vai levantar os olhos desses monitores e perceber que o mundo seguiu em frente sem você, senhor. Bruce levantou-se lentamente, a cadeira rolando para trás com um leve rangido metálico. E quando esse dia chegar, disse ele suavemente, alguém precisa estar preparado para o fim da paz. Alfred não respondeu, porque ele já tinha ouvido isso antes. As palavras mudam, as imagens se transformam, mas o homem por baixo da armadura permanece o mesmo. Sempre observando. Sempre se preparando para a guerra que pode vir, mesmo cercado por provas de que talvez, só talvez, haja mais na vida do que se preparar para a guerra. A bacaverna escureceu ligeiramente, as telas entrando em modo de espera, mas Bruce permaneceu ali parado, meio na sombra, meio na luz. Um sentinela silencioso, mesmo enquanto o resto do mundo dançava ao sol. Capítulo 173 Convidados indesejados. A maré subia suavemente, lambendo o lado mais tranquilo e intocado da ilha. Ali, a areia era fina e branca, intocada pelo caos anterior. Algumas gaivotas isoladas grasnavam à distância, mas, fora isso, reinava a tranquilidade, a serenidade. Um contraste gritante com os respingos que deixaram na praia principal, como em uma zona de guerra. Arthur e Kara emergiram do mar, com água escorrendo pelos cabelos que brilhavam sob o suave sol da tarde. Ambos estavam ofegantes, mas não de exaustão. O riso ainda persistia na voz de Kara. Ela sacudiu os cabelos molhados e cutucou o braço dele com o cotovelo. Você se conteve, não é? Disse ela com um sorriso. Não negue. Arthur exalou, esboçando um leve sorriso. Não sei. É difícil acertar golpes críticos quando você está lutando contra alguém que você... Ele parou de falar. Kara virou a cabeça bruscamente, capturando aquela hesitação como um anzol. Alguém, você o que exatamente? Sua voz era leve como o ar, mas seus olhos, aqueles curiosos olhos azuis, brilhavam com algo mais. Arthur desviou o olhar quase instantaneamente, levando a mão à tosse com um timing comicamente ruim. Nada. Vamos nos reagrupar com os outros. Provavelmente destruímos a praia. Os lábios de Kara se curvaram num sorriso travesso. O poderoso rei das sombras está corando? É por isso que você está escondendo o rosto? Arthur grunhiu. Não exagere, Kara. Não estou pressionando, brincou ela. Só estou observando. Ele começou a caminhar, agora mais rápido, em direção à ladeira que o levaria de volta à vila. Mas Kara, é claro, não o deixaria escapar ileso. Ela avançou rapidamente, tentando ver seu rosto. Vamos lá, só uma espiadinha. Arthur virou-se ligeiramente, apenas para ser surpreendido quando Kara, na pressa, escorregou um pouco na areia molhada. Seu corpo tropeçou e caiu sobre o dele, as mãos se apoiando instintivamente em seu peito enquanto ambos davam um passo para trás. Ele a alcançou. O momento pareceu durar uma eternidade. Com o corpo pressionado contra o dele, Kara prendeu a respiração por um instante, não pela adrenalina da luta anterior ou pelo frio da água do mar, mas por algo muito mais tranquilo, muito mais quente. Seu corpo ainda estava levemente encostado ao de Arthur, as mãos dele repousando em sua cintura, nenhum dos dois se movendo. Ela ergueu o olhar. Ele abaixou o olhar. Seus olhares se encontraram. Havia um lampejo de algo na expressão de Kara. Surpresa, talvez vulnerabilidade, algo raro em uma kryptoniana, seja lá o que fosse. Arthur não desviou o olhar. Suas bochechas foram ficando rosadas aos poucos. Tudo bem, murmurou ela, desviando o olhar rapidamente com a voz baixa, mas provocadora. Pode parar de olhar agora. Arthur ergueu uma sobrancelha, divertido. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz aveludada e incisiva soou clara em sua mente, transbordando confiança. Meu rei Galateia sussurrou em seus pensamentos com fria certeza. Ela está claramente fingindo. Ela quer que você continue procurando. Sempre quis.
Ela é extremamente fraca de vontade em tudo. E eu digo tudo mesmo. O maxilar de Arthur se contraiu ligeiramente. Ele sequer piscou externamente, mas mentalmente murmurou de volta com um suspiro. Calha a boca, Galateia. Galateia não disse mais nada depois dessa ordem. Arthur deixou o momento se prolongar por mais um segundo. Então finalmente deu um passo para trás e estendeu a mão para ela, com um sorriso torto curvando o canto dos lábios. Certo, disse ele, afastando as mechas de cabelo molhadas da testa. Vamos voltar antes que os outros pensem que fomos devorados por um monstro marinho, ou algo pior. Cara não pegou na mão dele imediatamente. O olhar dela demorou-se no rosto dele. Havia algo em seus olhos agora, uma calma inquisitiva, como se ela estivesse tentando decifrar algo mais profundo por trás de suas barreiras habituais. Ela inclinou a cabeça levemente, os lábios entreabertos como se fosse fazer uma pergunta, e então desistiu. Em vez disso, ela estendeu a mão e pegou a dele. Seus dedos se enrolaram nos dele com uma delicadeza surpreendente, quase relutantes em soltá-los. Enquanto ele a ajudava a se levantar, a água escorria de seus braços e cabelos, capturando os últimos raios dourados do sol poente. Ela esboçou um sorriso enquanto começavam a caminhar. É isso mesmo. Você também está com pressa para voltar logo às suas reflexões sombrias. Arthur bufou. Você gosta de mim desse jeito. Ela deu um sorriso irônico e não negou. Então algo lhe chamou a atenção. Cara parou e seu corpo ficou imóvel, a postura se acentuando. Ela inclinou levemente a cabeça, os olhos semicerrados fixos na linha de árvores distante perto da borda da colina que se curvava acima da costa. A luz do sol penetrava pelas brechas na copa das árvores, suave e salpicada, mas ali, a uma distância suficiente para não ser nítida, estava uma figura vestida com um traje de banho preto, sentada, observando o mar. Espere, Cara murmurou, franzindo a testa. Quem é aquele ali? Arthur virou a cabeça imediatamente, seguindo o olhar dela. Cara inclinou-se ligeiramente para frente, estreitando os olhos. Essa é a Raven? Perguntou ela com a voz incerta. Não, espera. Não é ela. O peito de Arthur apertou. Sua mandíbula travou. E então seus olhos começaram a brilhar, suavemente a princípio, depois com uma luz azul mais intensa e brilhante, acompanhada daquela pressão tão familiar que subia em seu peito como alarmes. Sua voz era um palavrão baixo, sussurrado entre dentes. Merda. Cara olhou para ele, percebendo imediatamente a mudança em sua postura, sua atenção, o súbito lampejo de poder contido por trás de seus olhos brilhantes. Arthur? Perguntou ela, cautelosa. Você sabe quem é esse? Mas Arthur não respondeu de imediato. Porém pensou consigo mesmo. É isso, confirma, ela está me seguindo. O céu acima da terra estava quieto. Tranquilo. Mas não para Hal Jordan. Raios esmeralda rasgaram a atmosfera enquanto 3 lanternas verdes desciam em direção ao planeta abaixo, suas auras brilhando intensamente contra as nuvens. Hal Jordan liderava o trio, braços cruzados, mandíbula tensa, expressão entre irritada e exausta. Era mesmo necessário vocês dois virem comigo? Hal murmurou olhando para frente, mas com a voz cortando o vento. Atrás dele, Kilowog soltou um resmungo rouco. Acredite, eu não queria estar aqui. Se dependesse de mim, eu estaria treinando os novos recrutas, não servindo de escolta para você. Sem ofensas. A voz de Tomarto veio em seguida calma e seca. Foi uma ordem dos guardiões, Hal. Eles sabem como você pode ser. Razoável, respondeu Hal, mal conseguindo disfarçar sua irritação. Tomar não hesitou. Desafiador. Hal revirou os olhos e murmurou, a mesma coisa. Eles sobrevoaram o mar e uma pequena ilha surgiu à frente, com praias exuberantes, serenas e imaculadas de cor branca, que se estendiam como uma meia-lua sob um céu límpido. Parecia o paraíso. Kilowog estreitou os olhos. Ali. Aquela é a ilha. Assim que começaram a inclinar a aeronave para baixo, algo mudou no ar. A luz do sol diminuiu não por causa das nuvens ou do tempo, mas por causa das figuras que surgiram. Dezenas de silhuetas escuras circulavam no ar ao redor deles como abutres, porém perfeitamente móveis, suspensas em uma calma antinatural. Cada uma pulsava com uma estranha luz violeta escura. Seus corpos eram humanoides blindados, envoltos em sombras. Mas o brilho inconfundível de anéis de poder emanando de seus dedos foi o que chamou a atenção dos lanternas verdes. Hal diminuiu o passo. Sua respiração ficou presa na garganta. Então seus olhos se arregalaram. Sinestro. A figura mais próxima deles deu um passo à frente. Era como um espectro escuro na luz. Seu rosto estava obscurecido pela escuridão, mas inconfundível. A postura cruel e régia. Os olhos violeta penetrantes que brilhavam das profundezas. Sombra de Sinestro. Ele ergueu a mão, e o anel em seu dedo brilhou com uma luz violeta escura. Sua voz, embora antinatural e ecoando de um lugar de morte, era inconfundivelmente orgulhosa, majestosa e inflexível. Exatamente como o Sinestro que eles sempre conheceram. Vocês vão parar, lanternas verdes. O rei descansa. Esta terra está sob a proteção do monarca das sombras. Não invada. Afaste-se, para que não desperte um poder que não poderá conter. O ar ficou mais frio. O rei? Kilowog murmurou. O mar abaixo reagiu à força pulsante das ondas de ar que se chocavam com mais intensidade contra a areia. Das árvores da ilha, até mesmo os pássaros alçaram voo, perturbados pelo aumento da pressão. Sinestro. Arquilo. Os outros também. Não acredito. Ele realmente conseguiu o comando dos lanternas amarelos agora, assim como o Apocalipse antes. Hal rangeu os dentes, flutuando um pouco para frente.
Não estamos aqui para lutar. Estamos aqui para falar com Arthur. Ele é um cidadão da Terra. Os guardiões querem. Sinestro nem sequer piscou. Seu anel pulsou mais uma vez e atrás dele, as outras sombras formaram fileiras mais compactas. Cada uma delas representando um antigo lanterna amarelo. Todas reconhecíveis. Ele não é súdito de ninguém além de si mesmo. A vontade do rei não se curva a conselhos de relíquias encapuzadas. Kellogg rosnou flexionando a mão com o anel. Quer tentar de novo, aberração? Mas Hal ergueu a mão, impedindo. Sua mente estava a mil. Aquelas não eram apenas sombras. Eram lanternas, ou pelo menos já foram. Agora energizadas por algo sobrenatural, ligadas à vontade de Arthur. Ele podia sentir seu próprio anel oscilando levemente em resposta, a energia ao redor deles amortecida. Tem alguma coisa errada, murmurou Hal. Eles estão nos drenando, meu anel está perdendo carga. Tomarto franziu a testa. Eu também sinto isso. São os anéis. Assim como a bateria central de energia em Quard, eles estão drenando nossa energia. Não vamos avisá-los novamente. A voz de Sinestro cortou a tensão como uma lâmina. Voltem. Capítulo 174 de Di. Arthur e Cara se aproximaram da figura solitária que estava de pé sob uma palmeira retorcida, de costas para eles. Ela vestia um maiô preto nada extravagante, apenas simples, e um chapéu de sol que mal se movia com a brisa, projetando sombras delicadas em seu rosto pálido. Parecia que ela havia saído de um sonho, ou de algo ligeiramente fora da realidade. Cara deu um passo à frente com cautela. Quem é você? E como chegou a esta ilha? Arthur ergueu a mão firme. Espere, Cara. Cara parou no meio do passo, olhando para trás com as sobrancelhas franzidas, mas o olhar de Arthur estava fixo à frente. A mulher se virou, sorrindo levemente. Sua voz, quando finalmente se pronunciou, era como um sussurro suave, clara, gentil além da razão. Ah! Arthur se esqueceu de me apresentar. No instante em que suas palavras tocaram o ar, algo na postura de Cara mudou. Seus músculos relaxaram antes que ela percebesse, sua respiração se acalmou. Sua irritação se dissipou dando lugar a algo muito mais ambíguo, reverência, curiosidade, até mesmo paz. Que sentimento é esse? Pensou ela sem ser solicitada, como uma criança sendo gentilmente acalmada. Ela se virou para Arthur confusa, mas de alguma forma respeitosa. Então, você a conhece? Arthur ficou em silêncio por um instante. Seus olhos azuis estavam penetrantes, estreitos, estudando a mulher com uma cautela cautelosa. Ela retribuiu o sorriso com uma ternura que só o deixou ainda mais inquieto. Ela não emanava malícia, nem mesmo o mais tênue traço de má vontade. Mas ele não conseguia sentir nada vindo dela. Nada, o que significava apenas uma coisa. Finalmente, Arthur falou. Sua voz era baixa e pausada. Sim, Cara, está é Didi. Didi, Cara. Os olhos de Didi encontraram os de Cara com uma ternura capaz de acalmar oceanos. Ela sentiu com a cabeça de maneira tão sutil e graciosa. Prazer em conhecê-la, Cara, disse ela, e embora fosse simples, carregava uma sinceridade atemporal. Como se ela quisesse dizer aquilo mais do que a maioria das pessoas jamais poderia. Você é mais inteligente do que eu esperava. Cara foi pega de surpresa não apenas pelas palavras, mas pela forma como foram ditas, mal conseguindo responder. Obrigada. O prazer é todo meu. Cara então piscou na direção de Arthur. Você tem muito o que explicar, Arthur. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a mulher inclinou a cabeça, ainda sorrindo. Ah, eu cheguei aqui sozinha, disse ela gentilmente. Arthur não teve nada a ver com isso. Os olhos de Cara se estreitaram ligeiramente. Seus pensamentos dispararam. Como? Esta ilha é propriedade privada de Bruce. Não tem como ela simplesmente... Eu conheço o Bruce, disse Didi casualmente, sem virar a cabeça. Cara ficou paralisada. Seus lábios se entreabriram para responder, mas nenhum som saiu. Arthur exalou pelo nariz, os olhos ainda fixos em Didi. Ele não tinha certeza se o momento da chegada dela era obra do destino, coincidência ou se ela estava ali por algum motivo, embora no caso dela, provavelmente fosse tudo isso junto. Vamos nos reagrupar com os outros, disse ele finalmente. Didi juntou as mãos atrás das costas, o rosto iluminando-se de uma forma estranhamente encantadora. Mal posso esperar para conhecer seus amigos, Arthur. Mas as palavras seguintes dela não chegaram ao ar. Chegaram apenas a ele. Você tem visitas indesejadas. Os olhos de Arthur não se moveram, mas sua mente ficou tensa, uma voz respondendo dentro de si mesmo. Sim, você. Uma risada leve e clara ecoou em seu crânio. Ela ergueu o braço lentamente, apontando um dedo delicado para o céu. Arthur virou-se, seguindo o olhar. E então ele sentiu. A atmosfera estava mudando. O pulso de luz esmeralda tornava-se fraco e distante. Seus sentidos sombrios, aguçados e silenciados pelo hábito, cintilavam como chamas à distância. Então ele viu através dos olhos de Shadow Sinestro. Matéria. E outros. Seu maxilar se contraiu. Eles estão aqui por causa do que aconteceu em Quard. Não deveria importar, disse ele. Eles darão um jeito. Cara seguiu o olhar de Arthur e franziu a testa ao ver de tão longe. É? Hal? E seus soldados? Arthur respondeu. Ignore isso. Atrás deles, Didi simplesmente sorriu novamente, seus pés mal deixando pegadas na areia enquanto o seguia. Acima das águas cristalinas que circundam a ilha particular.
Hal Jordan pairava nos céus, o maxilar travado, os olhos semicerrados para as figuras envoltas em tons de violeta e sombra que o cercavam. A presença de Sinestro, sua silhueta distorcida agora uma sombra, corroía algo profundo dentro dele. Kilowog flutuava ao lado dele com o anel em punho. Isso é uma piada, né? Esse não é o Sinestro de verdade. Hal não respondeu imediatamente. Seus olhos se voltaram para o anel violeta corrompido que brilhava na mão sombreada. O sorriso debochado. A postura. Podia ser uma sombra, mas era Sinestro, até mesmo no desprezo em seu olhar. A voz de Tomarto quebrou o silêncio. Estamos em menor número, e sinto meu anel oscilando. A energia que alimenta essas criaturas é a mesma de Quard, será possível. Eu ainda posso lutar, retrucou Kilowog. Com o anel perdendo carga ou não, não nos deixamos ser expulsos do céu da terra por fantasmas. Hal fechou os olhos por um breve instante e expirou. Ele também sentia que sua vontade estava intacta, mas seu anel estava, lento, diminuído, esgotado, como se o próprio ar da ilha corroesse a força do espectro. Não, disse Hal finalmente. Estamos indo embora. O quê? Kilowog virou-se bruscamente, o rosto contorcido em descrença. Você está mesmo recuando? Aqui? Agora? Hal se virou para ele, sua voz baixa, mas incisiva, cortando a fervorosa frustração de Kilowog. Você não faz ideia do que está enfrentando, Kilowog. Mas eu faço. E acredite em mim. Não se trata de orgulho nem de medo. Tomarto inclinou a cabeça. Então, o que é? O olhar de Hal se voltou para as figuras imponentes e imóveis que os observavam de cima, os fantasmas de Sinestro, envoltos em escuridão e cobertos por anéis corrompidos. Nossos anéis estão perdendo poder só por estarem aqui, disse Hal, agora mais baixo, com um semblante sombrio. E essa nem é a pior parte das criaturas de Arthur. Kilowog cerrou os punhos, o brilho de seus punhos construídos mais fraco que o normal. Tudo bem, rosnou ele. Mas eu não gosto disso. E não confio nele, disse, gesticulando em direção ao sombrio Sinestro, que ainda pairava como um carcereiro silencioso. Você não deveria fazer isso, murmurou Hal. Vá, volte para Oa. Eu mesmo falarei com Arthur. Tomar franziu a testa. Você acha que ele vai te ouvir? Hal deu um sorriso amargo. Ele ainda é humano como eu acho. E vou falar com ele como um. De terráqueo para terráqueo. A presença de vocês aqui pode complicar as coisas, vou convencê-lo a vir comigo. Kilowog não gostou, isso era óbvio. Mas Hal já havia feito sua escolha. A contragosto os lanternas se viraram. Uma retirada silenciosa, o orgulho engolido em nome da sobrevivência. Ao iniciarem sua ascensão, afastando-se da aura opressiva da ilha, as lanternas sombrias não os perseguiram. Em vez disso, pairaram no ar, observando, esperando que partissem. A sombra de Sinestro voltou-se para Hal uma última vez e fez uma reverência lenta e zombeteira. Não era um gesto de deboche, mas sim um aviso. Um aviso que Hal compreendia muito bem. Os raios verdes de luz desapareceram no céu, e a ilha retornou à sua tranquilidade anterior. As sombras recuaram com eles, desaparecendo como fumaça. De volta ao trabalho, patrulhando os céus. Hal não disse isso em voz alta, mas à medida que o vento aumentava atrás dele, ele sussurrou para si mesmo. Isso não vai terminar com uma conversa. Eu conheço muito bem a essa altura. No centro da praia, crepitava suavemente a fogueira que Dick insistira em acender, à moda antiga, como ele mesmo dissera com um sorriso irônico e um estalo de isqueiro. O brilho alaranjado banhava os titãs em uma luz quente, tremeluzindo sobre suas posturas relaxadas e sorrisos casuais. Cyborg estava cutucando salsichas no espeto com uma grelha improvisada que ele havia montado. Estelar estava sentada ao lado dele, com as pernas encolhidas. E Mutano estava no meio de uma releitura animada da briga na água que havia se transformado em uma luta generalizada no céu e no mar entre Kara e Arthur mais cedo naquele dia. E aí, juro para você, o Arthur a lançou para fora da água como uma bala de canhão. E ela simplesmente riu, no ar, como se não estivesse voando, só flutuando por diversão. Eu estou aqui me afogando em respingos. Cyborg deu uma risadinha, passando um prato para Estelar. Nós também vimos isso, Gar. Ainda não sei o que eles estavam pensando com tudo aquilo. Ela deu um soco no oceano, acrescentou Mutano, incrédulo, gesticulando dramaticamente com as mãos. Quem faz uma coisa dessas? Dick, cutucando fogo com um graveto, olhou para cima com um sorriso cúmplice. Você sabe que está falando deles como se não estivessem vindo por trás de você, né? Mutano congelou. Espera, o quê? Falando no diabo, murmurou Raven, mal erguendo os olhos do livro que tinha aberto ao lado. Mas seu tom havia se tornado um pouco mais incisivo, alerta. E de fato, passos se aproximaram das sombras atrás deles. Primeiro veio Arthur, com os cabelos despenteados pelo vento do mar. Kara estava ao lado dele, com a toalha jogada sobre um ombro. Os resquícios da batalha que travaram na água ainda presentes na umidade de seus cabelos e na curva travessa de seus lábios. Mas o que pôs fim à conversa completamente foi a terceira figura atrás deles. Ela se movia com uma graça tão natural que quase fazia o mundo parar para admirá-la. Pele pálida, olhos gentis e perspicazes. Um chapéu que parecia protegê-la do sol sem obscurecer suas feições. Ninguém a conhecia, mas, de alguma forma, ela não se sentia uma estranha. Uau! Mutano piscou, endireitando a postura. Quem é essa moça? Ele cutucou Jaime com o cotovelo e, em seguida, olhou de soslaio para Raven para avaliar sua reação. Raven, que havia fechado o livro, não disse nada, mas seus lábios se comprimiram em uma linha sutil. Não era ciúme, apenas reconhecimento. Não é aquela garota do café, murmurou Raven para si mesma.
Capítulo 175 O Monarca e a Testemunha. Esta, disse Arthur, simplesmente é Didi. Didi sorriu gentilmente para o grupo e, sem hesitar, aproximou-se de Arthur. Olá, disse ela com voz suave e clara. Espero não estar incomodando. Arthur me convidou, embora ainda não soubesse disso. As palavras causaram uma mudança no ar. As sobrancelhas de Mutano se franziram, Jaime piscou e até Dick se endireitou um pouco com a estranha frase. Arthur permaneceu de pé em silêncio, ao lado de Didi. Sua expressão era indecifrável, mas carregada de algo, cauteloso. Não era medo, mas também não era conforto. Suas mãos estavam nos bolsos, os cantos da boca cerrados, como se estivesse escondendo algo. Didi ficou ao lado dele e falou novamente. Uma voz suave como uma brisa fresca. E embora as palavras fossem simples, o efeito foi imediato. Todos sentiram uma tensão que nem haviam percebido se dissipando de seus ombros. Mutano parou de se mexer inquieto. O sorriso de Jaime se desfez, dando lugar à curiosidade. Até mesmo o calor radiante de Estelar se transformou em serenidade. É uma bela fogueira, disse Didi, contemplando as chamas. O fogo é honesto. Queima até não sobrar nada para dar e depois se apaga. Mas enquanto dura, faz até a noite mais escura parecer um pouco menos solitária. Ninguém respondeu imediatamente. Então Cyborg deu uma risadinha discreta, coçando a nuca. Tá bom, não vou mentir. Essa é a coisa mais poética que eu já ouvi alguém dizer sobre uma fogueira. Não que eu tenha ouvido muitas. Didi se virou para ele, sorrindo suavemente. Às vezes, as coisas mais simples são as que carregam o maior carinho, Vitor. Cyborg e os titãs ficaram um pouco surpresos ao ouvi-la dizer seu nome verdadeiro. Ela disse o nome dele como se o conhecesse há anos. Arthur finalmente se moveu, dando um passo à frente e sentando-se ao lado de Raven. Caro seguiu sem precisar dizer uma palavra, sentando-se ao seu lado com a naturalidade de quem está acostumada a estar ali. Didi foi a última a se sentar, acomodando-se graciosamente na areia com as pernas dobradas para um lado. Ela parecia pequena e serena. Mutano pigarreou e se inclinou para a frente. Então, o que te traz ao nosso pequeno pedaço de paraíso, Didi? Didi não respondeu de imediato. Inclinou a cabeça novamente em direção ao fogo, observando-o atentamente como se ele lhe contasse segredos que só ela podia ouvir. Eu sigo histórias, disse ela por fim. Onde quer que algo termine, eu me encontro por perto. Não para mudar o final. Apenas para testemunhá-lo. Nem sempre é triste. Às vezes, é tranquilo. Como a nota final de uma canção de ninar. Mutano ficou perplexo por um momento e então forçou uma risada. Isso é muito bom. Mas o que isso significa? Didi apenas sorriu. Gosto da sua risada. Espero que você a mantenha por muito tempo. Mutano ficou tão feliz com o elogio que não conseguiu encontrar as palavras certas para respondê-lo. Cara inclinou-se ligeiramente para a frente com os olhos semicerrados. Você não é apenas um amigo do Arthur, é? Didi olhou para ela. Sem arrogância. Sem mistério pelo mistério. Apenas gentileza. Eu sou, sempre fui. A voz de Estelar quebrou a tensão com seu calor habitual. Você é muito bem-vinda aqui, Didi. Qualquer amigo do Arthur é nosso amigo. Didi voltou seu olhar sereno para ela, o sorriso se alargando ligeiramente. Você tem uma alma bondosa. Eu gosto disso. O crepitar suave da lareira preenchia o silêncio entre breves murmúrios e risos, mas Raven não estava rindo. Ela não tinha dito uma palavra desde que Didi se sentou. De sua posição perto da extremidade do grupo, seu olhar violeta estava fixo, inabalável na garota. Didi. Tudo nela gritava, mas não da maneira demoníaca ou cósmica usual. Não, era algo mais sutil, antigo, silencioso. Algo que você não conseguia ignorar depois de perceber. Seu olhar se desviou lentamente. Para Arthur. Ele sentou-se ereto ao lado dela, uma mão apoiada na areia, a outra, cerrando e abrindo distraidamente. Aquilo era raro. Sua linguagem corporal dizia tudo. Para qualquer outra pessoa, ele parecia simplesmente contemplativo. Mas para Raven, que havia memorizado o movimento de suas sombras como se fossem sua respiração, ele estava à beira de um ataque de nervos. Raven se aproximou dele, os lábios entreabertos enquanto sussurrava, num tom enganosamente leve. Ela sabia o nome do ciborgue. De primeira. Sem hesitar. Ou você contava para ela, ou... Arthur não reagiu. A mão de Raven encontrou delicadamente a dele sob o cobertor que ela havia puxado para se cobrir. Dedos frios deslizaram para a mão dele, e o sussurro dela veio novamente mais baixo. Vocês dois estão escondendo alguma coisa? As palavras saíram em um sussurro rápido e suave. Tem alguma coisa que você queira dizer? Ela é sua ex? Arthur piscou, virou a cabeça ligeiramente para olhá-la com uma expressão vazia e suspirou. Não é nada disso, murmurou ele, em voz baixa o suficiente para que só ela pudesse ouvi-lo. Ela é uma velha amiga minha. Raven ergueu uma sobrancelha, sem demonstrar qualquer divertimento. Certo. Ela encarou Didi novamente. Estou sentindo a mesma vibe dela que sinto de você, disse ela sem rodeios. A mesma sensação. Antes que Arthur pudesse responder, Didi olhou para eles com um sorriso gentil, e Raven imediatamente se recostou. Sua expressão mudando de suspeita para uma fria indiferença. Mascara se inclinou, apoiando o braço no ombro de Arthur como se não pesasse nada. Contudo, para ele poderia muito bem ser uma pedra, dada a forma como seu aperto se intensificava. Não é a primeira vez, essa mulher, disse Cara com a voz baixa e ligeiramente áspera. Ela esteve olhando para você o tempo todo. Ao dizer isso, seus dedos quase esmagaram o ombro dele, mas seu tom não demonstrava hostilidade, apenas um leve ciúme.
Arthur expirou longa e lentamente. Ele nem sequer tentou se defender mais. Vitor sorriu, recostando-se com um hambúrguer em uma das mãos. Uau, disse ele em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Sem ofensa, ó poderoso rei das sombras. Arthur virou lentamente a cabeça em sua direção, sem se impressionar. Mas você tem certeza de que ela é sua amiga? Cyborg continuou gesticulando levemente para Didi com um meio sorriso. Porque caramba, ela é incrível. Tipo, irradia paz e sabedoria, incrível. Arthur murmurou baixinho. Você chega a essa conclusão com base em uma única conversa com ela? Sim, respondeu Vitor imediatamente. Dick se mexeu ao lado de Estelar, que ainda encarava Didi como quem olha para um céu iluminado pela lua, perfeitamente imóvel. Tenho que concordar com a Vic, disse Dick de braços cruzados. O jeito que ela fala, é como se ela já soubesse de tudo. Talvez, disse Arthur com um tom seco, levantando-se. Ele tirou a areia das calças e se virou para Didi, cuja cabeça se inclinou levemente, um pequeno sorriso cúmplice se formando em seus lábios. Seus olhos brilharam com um azul suave e misterioso enquanto ele pronunciava o nome dela. Dea. Ele se interrompeu, com o maxilar cerrado. Didi. Vamos conversar. Em particular. Seu sorriso cresceu de forma muito suave. Claro, disse ela, permanecendo de pé com uma elegância que ninguém conseguiria imitar. Enquanto começavam a se afastar, Didi se virou brevemente, olhando para o grupo que ainda estava reunido ao redor da fogueira. A luz bruxuleante pintava seus traços com um dourado quente, e seu tom de voz era calmo, claro e suave como seda. Já volto, disse ela. Os olhos de Mutano seguiram os dois, sua cabeça inclinando-se em câmera lenta. Então, com um pavor teatral, ele agarrou o peito como se tivesse sido atingido por uma revelação. Ei, rapaz, declarou ele, arrastando as sílabas com um toque dramático de olhos arregalados. Todos se voltaram para ele, alguns confusos, outros esperando ouvir bobagens. Ele não decepcionou. Ele se inclinou na direção de Raven e num sussurro conspiratório nada sutil disse, tem certeza de que não é a namorada secreta dele? Porque toda aquela história de já volto. É o tipo de coisa que uma ex-namorada legal e misteriosa diz antes de pancada. Uma sandália de praia atingiu a parte de trás da sua cabeça com força precisa. Ai, que droga! Mutano se virou e viu o cara parado ali, de braços cruzados com uma segunda sandália na mão e os olhos semicerrados. Sua expressão dizia, diga mais alguma coisa. Só tentando aliviar o clima. Ele resmungou, esfregando a cabeça e murmurando. Mas eu já esperava isso da Raven. Os outros, que claramente estavam prestes a se manifestar, ficaram completamente em silêncio depois disso. Jaime abriu a boca pela metade, mas a fechou como se alguém tivesse apertado o botão de silenciar. Vitor desviou o olhar e tomou um gole casual de sua bebida. Apenas Dick ousou se pronunciar com voz pausada. Ela parece ser uma pessoa legal, disse ele, com os olhos ainda fixos no caminho por onde Arthur e Didi haviam desaparecido. Mas ainda terei que investigá-la depois disso. Ah, por favor, faça isso, murmurou Raven com os braços cruzados sobre o peito. Porque definitivamente tem algo estranho nela. O mar murmurava suavemente na beira da praia, distante do crepitar da fogueira e do eco fraco das risadas. Arthur ficou ali parado, com a postura tensa e os braços cruzados, como se estivesse se protegendo de algo muito mais frio do que a brisa do oceano. Por trás dele, Didi se aproximou, seus passos descalços não fazendo barulho. Arthur abriu a boca e praguejou baixinho. Droga, eu esqueci que cá. Não precisa se preocupar, disse Didi com a voz suave e penetrante. Ninguém pode nos ouvir aqui. Só existem eu e você, neste espaço. Arthur piscou, seus olhos azuis brilhantes se estreitando ligeiramente. Ele olhou ao redor não apenas com os olhos, mas também com os sentidos. Um oásis de silêncio. Uma calma antinatural. Uma bolha de quietude num mundo que nunca para de se mover. Certo, disse ele lentamente. Então serei direto. Ele se virou completamente para ela agora, o rosto indecifrável, mas o olhar penetrante. Morte dos perpétuos. Por que você está aqui? Qual o seu propósito comigo? Por que você me segue? Didi não respondeu de imediato. Deu um passo à frente, depois outro, aproximando-se mais do que ele esperava. Tão perto que sua presença deixou de ser um conceito e se tornou uma realidade que pressionava as bordas de sua alma. Ela inclinou a cabeça, sorrindo com uma graça que era ao mesmo tempo infantil e eterna. É isso que você pensa, monarca das sombras? O título provocou uma leve ondulação no ar entre eles. Capítulo 176 Uma história sem fim. Arthur falou novamente com a voz baixa e sincera. Meu problema é que não sei o que você está pensando, disse ele. Você tem estado perto de mim com frequência, mais do que a maioria. Mas não tenho ideia do porquê. Didi inclinou a cabeça, o chapéu de sol projetando uma sombra em forma de crescente sobre seu rosto. Seus olhos negros eram infinitos, mas continham uma suavidade que não os tornava menos vastos. O olhar de Arthur desviou-se por um instante antes de encontrar o dela novamente. Sem querer ofender, acrescentou ele, mas ver a personificação literal da morte pairando ao seu redor, nem sempre é um bom sinal. Isso a fez sorrir, uma coisa pequena, quase lúdica. Fico lisonjeada, disse ela gentilmente. Mas não é surpresa que você soubesse quem eu era na primeira vez que nos encontramos. Sua voz foi diminuindo naquele instante. Algo lhe chamou a atenção. Então, como se uma compreensão tivesse surgido no meio da frase, ela deu um passo à frente. Lentamente. Descalça na areia quente. Parou quando apenas um sopro separava. Sua voz era suave quando voltou a falar, mas ainda assim o atingiu profundamente.
Espere um minuto, disse ela olhando mais para dentro do que para ele. Você nem se dá conta do que está se tornando, não é? Arthur não pestanejou. Endireitou-se um pouco. Qualquer desconforto que o tivesse atingido evaporou-se no calor da sua própria certeza. Tenho plena consciência do que estou me tornando. Uma brisa suave pairou entre eles, mas ela não se moveu. Observou-o por um longo momento, depois finalmente deu um passo para trás, cruzando os braços sobre o tecido escuro do seu maiô, como se a ocasião exigisse formalidade. Não, disse ela balançando a cabeça suavemente. Acho que você não entendeu completamente. A forma como ela disse pareceu-me a mais pura verdade, sem espaço para uma segunda interpretação. Veja bem, Arthur, não existem muitos seres que não estejam sob minha jurisdição. Ela olhou para o oceano, agora não mais distraída, mas com o olhar de alguém que vira o fim de todas as coisas. Planetas, deuses, sóis. Minha missão é testemunhar o último suspiro, disse ela. Ser a presença final, aquela da qual ninguém escapa. Ela se virou lentamente em direção a ele. E eu falo sério, Arthur, não são muitos que se destacam disso. É uma lista muito curta. Os olhos dela encontraram os dele novamente. Desta vez não havia sorriso. Você. Ela parou. Algo mudou nela naquele instante. Uma onda de emoção, não medo ou reverência, mas constrangimento. Como se a própria verdade pressionasse seus lábios, mas não conseguisse passar. Não posso te dizer isso. Arthur deu um passo à frente, com a expressão tensa. O que é que você não pode me dizer? Perguntou ele. O silêncio pairou entre eles como uma pedra atirada em águas calmas. E então, suavemente, ela perguntou. Você ainda sente emoções, Arthur? A pergunta o pegou de surpresa. Não porque não fizesse sentido ou porque ela estivesse se esquivando das suas perguntas, mas porque pareceu, pessoal, como se atingisse algo mais profundo do que qualquer coisa que tivessem conversado. Ele franziu a testa. Acho que sim, disse ele lentamente. Até certo ponto. Sua voz baixou, tornou-se misteriosa, não enigmática. Ótimo, disse ela, com o olhar suavizando-se novamente. Então, nesse caso, somos mais parecidos do que você pensa. A voz de Didi era um sussurro dentro de outro sussurro, suave o suficiente para se perder na brisa do oceano. Ela deu mais um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Sua mão fria e incrivelmente delicada ergueu-se até o rosto de Arthur. Os dedos roçaram a lateral de sua bochecha, e ela o encarou nos olhos, não buscando algo, mas revelando algo. Agora vou responder a sua verdadeira pergunta, disse ela. Mais adiante na praia, perto da fogueira que Robin acendeu, Raven estava paralisada, com os braços cruzados firmemente e o olhar fixo no casal distante. Arthur e Didi permaneciam como estátuas em uma pintura, próximos demais, imóveis demais e silenciosos demais. A mandíbula de Raven se contraiu. Ainda não consigo ouvir nada, murmurou ela, semicerrando os olhos. Cara, parada ao lado dela com os braços ligeiramente estendidos como se estivesse sentindo o ar, balançou a cabeça em descrença. Igual. Estou tentando o tempo todo, disse Cara frustrada. É como se não houvesse nada. Eu deveria conseguir ouvir as plantas crescerem. Não sei o que está acontecendo. Isso não faz sentido. É mais fácil ouvir as minhocas debaixo da areia do que isso. Ela apontou dramaticamente na direção de Arthur e Didi. Mas eles? Nada. Absolutamente nada. É como se estivessem numa bolha divina à prova de som. O olhar de Raven não se moveu. Arthur deve ter feito alguma coisa, murmurou ela. Mas, mesmo enquanto dizia isso, a dúvida começou a surgir em sua voz. Só que ele não consegue. Não nesse nível. Da última vez, ele me pediu ajuda, um pedido de feitiço. A magia dele é bem diferente. Ele não é capaz de fazer esses feitiços. Cara franziu a testa, jogando os cabelos úmidos para trás e olhando novamente. Mas desta vez, sua expressão mudou. Ela viu a mão de Didi ainda repousando no rosto de Arthur, os dedos roçando sua pele como se o conhecessem desde sempre. Viu como sua postura mudou, agora sem proteção. Aberta. E algo brilhou por trás dos olhos de Cara. Ciúme. Por que ela está tocando nele desse jeito? Cara murmurou irritada. Raven ouviu, viu e odiou o fato de que o mesmo pensamento já havia se infiltrado em sua mente. Ela permaneceu em silêncio por um instante que foi longo demais. Cara olhou para ela, tentando disfarçar com um riso seco e irônico. Talvez seja só impressão minha, mas isso não me parece familiar demais? Tipo, ela nem está hesitando. Não é só você, disse Raven com a voz monótona. Ela cruzou os braços com mais força sobre o peito. Arthur não deixa as pessoas chegarem tão perto. Os titãs, a poucos metros de distância, especialmente Mutano e Jaime, começaram a murmurar entre si, trocando olhares como se todos tivessem percebido a mesma coisa. Raven estreitou os olhos. Então ela prendeu a respiração. Tem que ser aquela garota, disse ela em voz alta. Cara piscou. Espere. Você acha que ela está fazendo isso, nos impedindo de ouvir? Ela é uma maga, ou algo assim? Raven não respondeu imediatamente. Sua expressão mudou para uma séria, daquelas que vem com uma intuição perigosa. Ela não é tão simples assim, disso eu tenho certeza, disse Raven lentamente. Arthur não se mexeu, nem quando ela o tocou, nem quando as palavras dela invadiram sua mente. E Didi? Ela simplesmente olhou para ele. Então, lentamente ela virou a cabeça. Seu olhar não se voltou para o chão, mas para a figura escura que se estendia atrás dele. Sua sombra. Ela levantou um dedo e apontou para aquilo, e quando falou novamente as palavras não saíram de seus lábios. Veio de todos os lados. O ar, as ondas, a mente dele, seu reino. A voz dela não ecoava. Ela existia dentro dele. Seus soldados.
Sua sombra pulsava suavemente atrás dele, tremeluzindo como uma chama por meio instante. Você caminha pelos campos de batalha, abrindo caminho através de exércitos, deuses, reis, tiranos. E quando eles caírem, quando seus corações pararem, quando o fôlego lhes faltar, eles deverão me ver. Ela deu um passo, girando lentamente em torno do eixo. Sempre foi assim. O momento entre o silêncio e a paz. Entre o fim e o que quer que venha depois para eles. Ele virou ligeiramente a cabeça para segui-la. Eu não sou punição. Eu não sou misericórdia. Eu sou apenas o que deve ser. Eu pego na mão deles. Eu os guio para casa. Ela parou ao lado dele novamente, sem tocá-lo agora, mas perto o suficiente para que o calor de sua presença pudesse ser sentido. Então o tom dela mudou. A suavidade permaneceu, mas agora entrelaçada com algo que Arthur não esperava. Tristeza. Mas você, Arthur. Ela ergueu os olhos para o rosto dele. Algo brilhou por trás dos seus olhos. Você quebra essa corrente. As palavras ferem mais do que qualquer lâmina. Você se antecipa a mim. Você chama a alma deles com sua sombra e domínio, e eles respondem. Eles se levantam. Não vivos. Não mortos. Ecos distorcidos de quem eles foram. Presos à sua vontade. Aprisionados em uma segunda existência que jamais escolheram. Ela fez uma pausa. Mas estranhamente eles aceitam. Arthur franziu levemente a testa, prendendo a respiração entre os dentes. E assim, eles não são transmitidos. Eles não veem os prados à sua espera. Eles não queimam, nem brilham, nem desbotam. Eles simplesmente permanecem. Não havia acusação em seu tom de voz. Apenas a verdade. E isso fez com que a aterrissagem fosse ainda mais pesada. Didi aproximou-se não de forma ameaçadora, mas com uma calma firmeza. Sua voz era como veludo em seus ouvidos agora, suave. Consigo sentir cada um deles, Arthur. Eu sei os nomes deles, mesmo que você não saiba. Eu deveria ser a verdade definitiva deles. Em vez disso, você os tornou seus. Arthur olhou inconscientemente para a própria mão, como se esperasse ver algo arranhando por dentro. O olhar de Didi não vacilou. Você sabe como é essa sensação, Arthur. Alcançar uma alma, e encontrá-la já enjaulada. Sua respiração falhou ligeiramente. Porque agora, ele fez. Ele se lembrou até mesmo da sombra sem nome de antigos inimigos caídos. Todos eles o olharam, ajoelharam-se diante dele. E nenhum deles havia realmente falecido. Não para a paz. Não para ela. Mas agora você sabe, sussurrou Didi, agora mais suavemente. Gentil novamente. Não vou te impedir. Já disse isso antes, quando nos encontramos naquele mundo despedaçado. Vou permitir. Esse não é o meu propósito. Eu não sou a ira, nem o equilíbrio, nem a justiça. Ela sorriu levemente agora, um lampejo de divertimento permeando suas palavras. E também, porque eu te acho extremamente interessante. Arthur piscou, e o sorriso dela se alargou ligeiramente. E sabe o que é interessante, Arthur? Disse ela com um tom leve e melodioso. São as coisas que não conseguimos decifrar. Os enigmas sem solução. As histórias sem fim. Ela deixou o resto pendurado. Porque ela não precisava dizer isso. Arthur compreendeu. Ela finalmente recuou. O momento se dissipou e a brisa recomeçou. Eu sou apenas aquela que vem por último, nada mais, disse ela finalmente, com a voz agora leve como uma pluma. Arthur permaneceu imóvel por um longo momento. Processamento. E então, com voz firme e um sorriso. Agora eu entendi. O sorriso de Didi voltou. Não aquele sorriso enigmático. Um sorriso genuíno. Bom. Ela se virou para os outros na praia, com um tom repentinamente brincalhão, como uma irmã que flagra os irmãos conversando escondidos atrás da porta. Vamos voltar aos outros agora, disse ela. Então ela inclinou a cabeça na direção de onde Cara e Raven ainda observavam, o ciúme delas praticamente brilhando como um farol. As garotas já estão pensando em como se livrar de mim. Capítulo 177 Destino não escrito. A praia voltou a ficar calma, a fogueira crepita, e todos tentam agir normalmente, mas as emoções mal são disfarçadas. E todos percebem algo não dito acontecendo entre Arthur e seu amigo peculiar. Arthur e Didi voltaram caminhando pela areia em silêncio. Ele caminhava como um homem absorto em pensamentos, passos lentos, seus olhos revelando tudo. Didi, por outro lado, movia-se com a mesma calma e naturalidade de antes, descalça e graciosa, como se estivesse voltando de um agradável passeio. Os outros se viraram para eles quando se aproximaram. Os olhos de Raven alternaram entre o rosto de Didi e o de Arthur. Para Raven, a conversa deles não era tão simples. Isso era óbvio. Cara estava perto dela, de braços cruzados, com uma expressão séria até que deixou de ser. Seu olhar demorou-se em Arthur por um segundo a mais antes de se desviar para Didi, e quando o fez, sua testa franziu-se ligeiramente. Raven quebrou o silêncio primeiro. Ela não insistiu, sua voz permaneceu neutra, mas a pergunta acabou revelando suas verdadeiras intenções. Então, ela começou lentamente, inclinando a cabeça. Vocês dois terminaram a conversa? Arthur abriu a boca para responder, mas Didi, com um sorriso educado, se antecipou. Sim, disse ela suavemente. Nós fizemos. Raven não respondeu nada. Sua expressão mal mudou, mas seus olhos sim. Um leve tensionamento. Um breve lampejo de algo, talvez irritação, talvez inquietação, talvez algo que ela mesma não tivesse decifrado. Então ela simplesmente desviou o olhar. Cara também não disse nada, mas seu silêncio disse tudo. Seu olhar oscilou entre Didi e Arthur, depois para o horizonte, e em seguida voltou a olhar para Didi. Dick, sempre o mediador, interveio com seu timing perfeito, subindo alguns degraus de onde estava encostado em um tronco de madeira à deriva.
Certo, disse ele casualmente batendo palmas uma vez. Então, Didi, ainda não sei como você chegou aqui, mas se você vai ficar por aqui, fique à vontade para se hospedar na casa conosco. É bem grande, e meio vazia. Ele sorriu de forma amigável e descontraída. Didi inclinou a cabeça em sinal de aprovação. Isso é muito gentil da sua parte, disse ela com aquele tom suave e desarmante. Eu gostaria disso. Ela disse isso como alguém que aceita um chá em um café tranquilo, não como quem se convida casualmente para uma casa cheia de pessoas poderosas, a maioria das quais agora a encarava como se ela tivesse tomado algo que eles não conseguiam nomear. Arthur soltou um suspiro repentino, como se tivesse despertado de um devaneio. Acho que vou descansar agora, estou cansado, sabe? Disse ele com a voz monótona, um pouco ensaiada demais. Aquele treino com a cara me deixou exausto. Ele se virou antes que alguém pudesse responder e começou a caminhar em direção à vila, com o vento puxando suas mangas. Cara piscou. Espera, o quê? Você disse antes que aquilo era só aquecimento, disse ela, mas então, quase sem pensar, começou a segui-lo. Os olhos de Raven se estreitaram. Ela hesitou apenas por um instante antes de também se virar, seguindo-os em silêncio. E assim, sem mais nem menos, os três desapareceram pela trilha de areia, voltando para casa. Isso deixou o resto da equipe em volta da fogueira, com uma luz laranja bruxuleante dançando em seus rostos. Jaime coçou a nuca. Então, isso foi estranho, né? Mutano assentiu lentamente. Estranho repetiu. Tipo triângulo amoroso estranho. Dick apenas suspirou e sentou-se novamente. Não é da nossa conta. Didi, ainda de pé, olhou novamente para o oceano e depois para eles. Sua expressão era relaxada, como se ela não estivesse incomodada em nada, o que de alguma forma piorou a situação. Ela sentou-se junto à lareira, dobrando as pernas cuidadosamente sob o corpo. As chamas projetavam sombras dançantes em seu rosto pálido. Passaram-se alguns segundos. Então o Mutano, coitado, fez o que o Mutano sempre fazia. Então disse ele, quebrando o silêncio, você é tipo, modelo mesmo, ou só tem porte de modelo? Quer dizer, você parece uma. Ah, agora entendi. Você deve ser uma das modelos do Bruce. Claro, agora faz sentido que seja assim que você está aqui. Todos se viraram para olhar. Não conseguiam acreditar no que acabavam de ouvi-lo dizer. Gar ergueu as mãos. O quê? Olhem para ela. Didi piscou. Então sorriu calorosamente e riu. Foi uma risada suave, melodiosa, mas genuína. Nunca fui modelo, disse ela. Você acha que eu deveria? Mutano ficou olhando fixamente. Sinceramente? Sim. Infelizmente não tenho tempo para isso, meu trabalho ocupa todo o meu tempo, acrescentou ela, com um sorriso irônico no canto da boca. O grupo deu uma risadinha. Até Dick esboçou um pequeno sorriso. O constrangimento diminuiu um pouco à medida que a chama crepitava entre eles. Mas mesmo enquanto riam, o olhar de Didi se ergueu brevemente em direção à mansão onde Arthur, Cara e Raven haviam desaparecido. Arthur seguiu o caminho em direção à vila. Caminhava em silêncio, com os olhos fixos à frente, mas desfocados. Ele não estava totalmente presente. Seu corpo se movia, mas seus pensamentos divagavam. O que Didi insinuou? Ele franziu a testa. É que sou alguém cujo fim ela não consegue enxergar, que estou fora de seu alcance. Além do domínio de uma das infinitas. Uma pausa em seus passos, seguida de um rápido ajuste, como se tivesse se dado conta de que estava no meio de um pensamento. E eu não sei como me sentir em relação a isso. Não me sinto como uma vitória. Me sinto como alguém familiar. Ele expirou silenciosamente, semicerrando os olhos. Tudo isso parece perigosamente semelhante ao caso de Lúcifer. Um ser livre. Ei, disse Raven suavemente, sua voz delicada, mas cortando o silêncio como um sino. Ele piscou e virou-se ligeiramente. Você está bem? Perguntou ela, observando-o atentamente. Então, antes que ele pudesse responder, ela acrescentou, eu sabia. Ela disse algo sério para você, não é? Você está com aquele olhar. Que olhar? Murmurou ele, tentando esboçar um sorriso fraco. Raven arqueou uma sobrancelha. Aquele olhar de, acabei de descobrir que o universo não é o que eu pensava. Eu o conheço. Praticamente o inventei. Arthur não respondeu de imediato, mas também não negou. Cara, por sua vez, estava com os braços cruzados firmemente, olhando para a fogueira com uma expressão de ceticismo. Ela é perigosa? Perguntou ela. Tipo, perigosa como uma inimiga poderosa? Devo ir e... Não, interrompeu Arthur firme, mas não áspero. Ele parou de andar e se virou para encará-los. Eu sei o que vocês estão pensando. Vocês dois, disse ele. E os outros também. Os olhares desconfiados. Os olhares de avaliação. Ele olhou primeiro para Raven. Você é inteligente. Provavelmente já está formulando teorias na sua cabeça. Já vi esse olhar antes também. Você conecta os pontos antes mesmo que eles sejam desenhados. Ela não negou. A voz de Arthur baixou ligeiramente. Não. A palavra pairou no ar. Não era uma ordem nem um apelo. Apenas traçava uma linha. Não a investiguem. Não investiguem, continuou ele. Ela é uma amiga. É tudo o que vocês precisam saber. Os lábios de Raven se entreabriram, como se fosse um protesto, mas ela se conteve. Havia algo em seu tom, e não era medo, era respeito. O tipo de respeito que raramente se demonstra e jamais se finge. Após alguns instantes, ela sentiu com a cabeça, um gesto fraco, mas verdadeiro. Em seguida, Arthur se virou para a cara, seu tom ficando um pouco mais leve, mas ainda sério. Eu menti, não estou cansado. Isso foi só uma desculpa para voltar.
Com um leve gesto de mão, ele apontou para a frente, o olhar se estreitando em direção à vila, agora mal visível no topo da colina. Tem alguém me esperando. Cara inclinou a cabeça, franzindo a testa. Alguém? Ele não respondeu imediatamente. Cara suspirou e estreitou os olhos, o brilho suave de suas íris se acendendo por um breve segundo. Ela examinou o perímetro da vila, perscrutando as paredes como se fossem pergaminho. Então os olhos dela se arregalaram. É o Hal de novo? Arthur acenou com a cabeça uma única vez, num gesto cansado. Sim, disse ele. Trazido à vila por um dos meus soldados das sombras. Os outros lanternas não seguiram. Minhas sombras eram desencorajadoras. Raven esboçou um leve sorriso irônico. Essa é uma forma de descrever uma muralha de cavaleiros da morte imortais. Cara ainda parecia irritada. E daí? Ele só quer conversar? Aparentemente, disse Arthur com voz monótona. Ele veio sozinho. Nem sequer está usando o anel. Sem reforços no céu. Ele solicitou um encontro. Só eu e ele. Cara colocou as mãos na cintura. Não gosto disso. Quer dizer, primeiro ela, agora ele? Eles realmente interromperam a minha, quer dizer, a nossa diversão. Arthur esboçou um sorriso forçado. Bem-vindos às minhas férias. As portas da casa se abriram rangendo com um gemido pesado. Arthur entrou primeiro, ladeado por Cara e Raven em um silêncio tenso. Mas no instante em que cruzaram a soleira, os três diminuíram o passo. O ar estava diferente. O interior estava banhado por uma luz negra e violeta. Sombras se estendiam de forma antinatural pelas paredes imóveis, pulsando suavemente como se respirassem. Uma força pulsava ali dentro. Uma energia muito sombria. Arthur conhecia bem aquela sensação. Era a pressão da presença de um general. Seu general. Eles viraram a esquina e entraram na câmara central, e lá estava ele. Sombra de Sinestro. Ele se erguia como um espectro envolto em realeza. Sua figura era alta, esguia, régia mesmo como morto-vivo, um símbolo de ordem absoluta sob o monarca das sombras. O emblema em seu peito, a marca do corpo das sombras. E diante dele pairava uma gaiola construída não com luz esmeralda, mas forjada a partir de espirais curvas de meia-noite e ametista. Energia enegrecida percorria as barras como veias pulsantes. Lá dentro, Hal Jordan estava de braços cruzados com a testa arqueada em irritação. Ele vestia roupas casuais e nenhum anel de esmeralda à vista. Ele ergueu os olhos quando eles entraram. Bem, murmurou Hal secamente. Que recepção calorosa. E você demorou uma eternidade. Arthur não respondeu de imediato. Caminhou lentamente para a frente, seus olhos percorrendo a construção violeta escura e, em seguida, pousando brevemente em Sinestro. O general assentiu rigidamente, com os olhos violeta brilhando. Meu rei, disse ele com voz baixa e serena. O intruso foi interceptado no meio da aproximação. Ele insistiu que estava ali apenas para ter uma audiência com o senhor. Tomei a iniciativa de detê-lo. Arthur parou a poucos passos da jaula, com as mãos relaxadas ao lado do corpo. Sua expressão era neutra, mas um leve sorriso irônico surgiu no canto de seus lábios. Meus soldados, disse ele friamente, podem ser muito superprotetores, sabe? Hal bufou, lançando um olhar ao redor da cela esculpida pelas sombras. É bem, talvez da próxima vez eles possam aprender um pouco de hospitalidade. Arthur não hesitou. Você tem sorte de que Destino e Galateia não tenham sido os que te encontraram. Isso teria sido mais tranquilo para mim e desagradável para você. Hal murmurou, que reconfortante. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.